de um grupo de mais de 1.300 líderes globais, apenas 1% acredita que o mundo vai ser um lugar, digamos, calmo, no curto ou no longo prazo. 1%? Exato, 1%. É quase margem de erro. E metade dessas pessoas prevê um cenário turbulento, tempestuoso para os próximos 2 anos. E o mais assustador é que esse número sobe para 57% quando a gente olha para a próxima década. Uhum. O nível de pessimismo é tão denso, tão palpável, que o relatório chegou a batizar a nossa época atual de a era da competição. E o peso dessa estatística, ele muda completamente quando a gente olha para quem preencheu essa pesquisa, né? Com certeza. Porque esse relatório de riscos globais de 2026 não é tipo uma compilação de opiniões de fóruns da internet ou rede social. Não, de jeito nenhum. A base de dados vem de chefes de Estado, de acadêmicos que desenham políticas públicas, de executivos que comandam, sabe, as maiores cadeias de suprimentos do planeta inteiro. Gente que tem a mão na massa do sistema global. Exatamente. E quando esse grupo muito específico diz quase em uníssono que a gente está à beira de um precipício, o objetivo deles não é gerar pânico, é mais estabelecer uma linha de base sobre, tipo, onde o sistema está falhando hoje, para tentar forçar algum tipo de prevenção. O que me traz ao ponto central da nossa análise aqui hoje. Porque a missão dessa nossa imersão nos dados é justamente tentar separar o que é apenas aquele ruído, sabe? Daquele ciclo de notícias de 24 horas. Que deixa todo mundo exausto, diga-se de passagem. Nossa, muito. Separar isso das falhas estruturais, daquelas mudanças tectônicas que os dados realmente mostram. E lendo as conclusões desse relatório sobre os próximos 2 anos versus a visão para os próximos 10 anos, fica muito claro que o perigo mais imediato, a ameaça de agora, não vem de onde a maioria de quem está ouvindo a gente imaginaria. Pois é, tem uma inversão de expectativas bem grande aí. Total. O risco número 1, isolado, o que saltou simplesmente 8 posições e agora domina o curtíssimo prazo, ele tem um nome bem técnico: confronto geoeconômico. 18% apontam isso como o gatilho mais provável para uma crise global massiva, ainda agora em 2026. Sendo que conflito armado tradicional entre estados ficou lá em segundo lugar, com 14%. O que revela uma mudança que é muito fundamental na forma como o poder está sendo exercido hoje em dia. Como assim? Então, tradicionalmente, a escalada de tensão entre nações, ela era medida por, tipo, movimento de tropas, construção de bases militares, orçamento de defesa, armamento pesado mesmo, sabe? Certo, o clássico cenário de Guerra Fria ou de conflito bélico. Isso. Mas esse confronto geoeconômico assumindo a ponta significa que o campo de batalha migrou. Ele migrou para as planilhas financeiras, para os portos, para a propriedade intelectual. A arma não é mais apenas um míssil. A arma principal agora é a tarifa de importação, é a sanção. É economia usada como armamento. Totalmente. E principalmente o controle super restrito sobre as tecnologias que são a base do nosso futuro. Tá, então a gente está falando de coisas tipo o embargo de microchips de última geração, corrida por inteligência artificial, biotecnologia. Exato, computação quântica e, claro, o domínio sobre aqueles minerais de terras raras. A lógica dos governos agora é mais ou menos a seguinte: por que eu entraria num conflito militar que é super custoso, que é impopular, que gera baixas? Que ninguém quer comprar essa briga em casa, né? Exato. Por que eu faria isso se eu posso simplesmente asfixiar a economia do meu adversário, cortando o acesso dele àquela matéria-prima básica, a matéria-prima que faz, sei lá, os smartphones, os carros elétricos e até mesmo os sistemas de defesa dele funcionarem? É sufocar pela raiz. Basicamente, os países estão ativamente bloqueando cadeias de suprimentos como uma ferramenta de estratégia geopolítica. E o efeito prático e imediato disso é o desmoronamento total das regras do jogo comercial que a gente conhecia. A OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, que sempre deveria ser aquele árbitro imparcial desse tipo de disputa, ela está essencialmente paralisada hoje. E sem um árbitro no campo, o que sobra é a lei do mais forte. Trazendo isso para uma imagem um pouco mais palpável para quem está acompanhando a gente. Lendo os dados, a sensação que me dá é que o mundo inteiro estava jogando, tipo, o mesmo jogo de tabuleiro nas últimas décadas. Um banco imobiliário gigante. Isso. E a regra era clara para todo mundo na mesa. Acumule recursos, desenvolva sua tecnologia,
Comercialize livremente para você conseguir avançar as suas casinhas. Só que aí os jogadores mais poderosos perceberam que o tabuleiro começou a ficar equilibrado demais. Outros jogadores começaram a comprar as propriedades boas. Exatamente, a vitória não era mais garantida para eles. Então, no meio da partida, em vez de tentarem jogar melhor, eles começam a alterar as regras do banco do jogo. Nossa, é uma ótima analogia. Eles não só mudam as regras, como eles trancam as peças essenciais numa gaveta. Para que ninguém mais possa construir nenhum hotel no tabuleiro, né? É, para que ninguém mais consiga construir nada. E aí eles começam a colocar barreiras físicas mesmo no meio do caminho. O objetivo primário, se a gente pensar, deixou de ser aquele crescimento mútuo, que era lá atrás a grande promessa da globalização, sabe? Aquela ideia de que todo mundo enriquece junto. Que a maré sobe e levanta todos os barcos. Isso. Essa ideia meio que morreu. O objetivo passou a ser a contenção do adversário. Hoje, quem conseguir estrangular o oponente primeiro, vence a rodada. Mas olha, dentro desse relatório enorme, eu tropecei num dado que, num primeiro momento, não parecia se encaixar muito bem nessa narrativa de guerra comercial de gigantes. Qual dado? O documento gasta um bom tempo falando sobre criptomoedas, especificamente as stablecoins, que, para quem não está familiarizado, são aquelas moedas digitais que são pareadas a um ativo físico, né? Geralmente o dólar. Uhum. O relatório projeta que o volume de uso dessas stablecoins, só por economias em desenvolvimento, pode chegar a 1,22 trilhão de dólares, até o fim de 2028. E aí eu confesso que eu travei nessa parte. Como que um dinheiro digital, teoricamente descentralizado, vira uma peça central no meio desse confronto geopolítico gigante que a gente acabou de descrever? Pois é, parece desconexo, mas essa é talvez uma das frentes de batalha mais invisíveis e letais que os dados apontam. Justamente porque ela afeta diretamente, na veia, a soberania das nações menores. Tá, me explica a mecânica disso, como que funciona? Vamos pensar num cenário prático. Pense num país emergente que está enfrentando uma instabilidade econômica grave. A inflação começa a subir, o custo de vida dispara loucamente e a moeda local daquele país começa a derreter, perde valor muito rápido. Um cenário infelizmente muito comum na nossa região, inclusive. Muito comum. E aí, o que o cidadão comum, ou até a pequena empresa local, faz hoje para se proteger? Há alguns anos, essa pessoa teria que ir fisicamente até uma casa de câmbio, comprar nota de dólar de papel e guardar embaixo do colchão para proteger o patrimônio. Sim, o que é arriscado e tem um limite físico. Exato. Mas hoje, com o celular na mão, qualquer pessoa converte suas reservas em reais, pesos ou liras e em stablecoins atreladas ao dólar, em questão de segundos. É uma fuga de capitais, só que totalmente digital e silenciosa. Perfeito. E é numa escala simplesmente sem precedentes na história. O problema macro disso é que quando uma parcela muito significativa da população e do comércio local passa a transacionar o dia a dia em dólares digitais privados, o Banco Central daquele país perde completamente a sua principal ferramenta de governança. Que é o controle sobre a própria moeda. Exato. O governo perde a alavanca. Eles não conseguem mais usar a taxa de juros para tentar frear a inflação. Eles não conseguem emitir moeda para estimular a economia num momento de crise, simplesmente porque a economia real do país não roda mais na moeda que eles imprimem. É a perda absoluta e silenciosa da soberania monetária. Caramba! Então as economias menores, elas acabam sofrendo uma pressão dupla, né? Por cima, a nível de Estado, elas enfrentam as sanções e os bloqueios de suprimentos daquelas grandes potências que estão brigando lá no topo, e por baixo, pela base da sociedade, elas sofrem uma erosão interna causada pela tecnologia financeira, onde o próprio capital de giro do país vaza pelos dedos do Estado. É um imprensado perfeito. O que inevitavelmente leva a gente a pensar no impacto real e diário disso nas pessoas. Porque a macroeconomia não fica flutuando no vácuo, né? Se a economia global está sendo usada como arma por um lado e a soberania está escorrendo pelas mãos por outro, isso cedo ou tarde vai estourar na sociedade civil. E os dados do fórum refletem isso de uma forma muito crua. Se a gente olhar o top 10 de riscos de curto prazo... A polarização, né? Isso. O terceiro maior risco global a curto prazo, apontado pelos especialistas, é a polarização societal. E o segundo maior é desinformação e má informação. Só perde para o confronto geoeconômico.
o que mostra a materialização do colapso no nosso tecido social. E tem um outro dado complementar que eu acho essencial trazer aqui. É do Índice de Estado de Direito do World Justice Project, agora de 2025, que ilustra perfeitamente o tamanho dessa fratura. Qual foi o dado deles? 83% dos países da OCDE tiveram pontuações piores do que no ano anterior, em relação ao Estado de Direito. Pera, a gente está falando de 83% das democracias que são as mais desenvolvidas e, em teoria, as mais estáveis do mundo. Sim, dos países mais ricos, o que prova que existe uma verdadeira recessão do Estado de Direito global em andamento. E o assustador é como isso se manifesta na prática. Porque não é através de grandes eventos dramáticos da noite para o dia. É uma corrosão lenta, sabe? É o famoso cozinhando o sapo em fogo baixo. É a justiça que começa a demorar um pouco mais para quem é vulnerável. É a falta de transparência em contratos públicos virando rotina. É aquela percepção cada vez mais generalizada na rua de que as leis simplesmente não se aplicam às elites da mesma forma que elas pesam nas costas do cidadão comum. É, faz todo sentido. Mas aqui eu vou ter que fazer o papel de advogado do diabo por um minuto. Pode mandar. Porque quando a gente vê essa polarização extrema, sabe? As ruas em chamas, em capitais pelo mundo, as instituições perdendo a credibilidade a cada dia, não é muito fácil e até conveniente a gente culpar apenas o algoritmo das redes sociais. Uhum. Essa narrativa de que foi o celular, o TikTok, o Twitter, ou seja, vá qual for a câmara de eco infinita da vez que quebrou a sociedade, isso não esconde um problema bem mais antigo. A pergunta que eu me faço lendo isso é: a tecnologia realmente causou a quebra desse contrato social? Ou ela está apenas colocando um holofote gigantesco num contrato que já estava podre por dentro? Olha, eu diria que a tecnologia é puramente o acelerante. Ela é a gasolina no fogo. Mas os motores estruturais dessa raiva coletiva, desse ressentimento, eles são estritamente econômicos e muito materiais. Se a gente voltar para o relatório, o risco número 7 que eles listam é justamente a desigualdade profunda. Vamos lá. Nós vivemos hoje o que os economistas adoram chamar de economias em formato de K. E quando você combina isso com uma estagnação absurda no poder de compra real e um custo de vida sufocante, a panela de pressão explode. Deixa eu te interromper rápido, porque sempre se usa essa letra K no jargão econômico. Eu acho que muita gente escuta, mas não visualiza. Qual é o mecanismo exato disso? Por que um K e não um V ou um U? Vamos lá, é bem visual mesmo. Pensa na letra K maiúscula desenhada no papel. Ela tem aquela linha reta vertical. Certo. E a partir do meio dessa linha, que seria o momento pós-crise, sai uma perna apontando para cima, num ângulo de 45 graus, e uma perna apontando para baixo. Ela representa perfeitamente o que acontece com a sociedade depois dessas crises recentes que a gente viveu. A divergência de quem se recupera? Exato. A perna que vai lá para cima representa as corporações de tecnologia, as pessoas que detêm grandes ativos. Sabe? Ações na bolsa, vários imóveis. Para esse grupo muito específico, a riqueza disparou de forma acelerada nos últimos anos. Agora, a perna que vai ladeira abaixo representa a classe trabalhadora e a classe média baixa. Que é a esmagadora maioria. Que é a maioria. Para essas pessoas, os salários ficaram congelados ou estagnados, enquanto a inflação corroeu silenciosamente aquele poder de compra de coisas básicas no supermercado, no aluguel, na conta de luz. Então, essa divergência brutal de realidades cria o cenário mais do que perfeito para a narrativa das ruas contra as elites. As pessoas que estão protestando nas ruas hoje, elas não estão furiosas por causa de uma recomendação de um algoritmo. Elas estão furiosas porque o sistema econômico realmente parou de trabalhar para elas. Faz muito sentido. E aí é exatamente nesse terreno que já está altamente inflamável que a desinformação entra atropelando tudo como o risco número 2 do mundo. Porque uma população marginalizada, que está sem dinheiro e sem perspectivas, ela é o hospedeiro perfeito para essas narrativas extremas, né? É o alvo perfeito. A tecnologia só arma essa frustração latente. E a gente viu isso muito de perto, de forma muito assustadora, nessa super eleição de 2024. Nossa, o ano das eleições pelo mundo. Isso.
com aquele salto bizarro na qualidade e na quantidade dos deepfakes. Vídeos e áudios que são gerados por inteligência artificial, que hoje já são praticamente indistinguíveis da realidade. E isso sendo espalhado em massa para grupos de pessoas no WhatsApp, no Telegram, que já estavam num estado de não confiar mais na justiça, no governo, na imprensa. E a mentira em áudio e vídeo ganha uma escala e uma velocidade que aquele departamento de verificação de fatos do jornal simplesmente não consegue acompanhar. É uma luta desleal. Completamente desleal. E isso resulta no que eu considero o aspecto mais perigoso apontado pelos dados de 2025. A exaustão psicológica severa da população. Tem estudos mostrando que hoje 40% das pessoas estão ativamente evitando o consumo de notícias. 40%? 40%. Elas simplesmente desligaram a TV, apagaram o aplicativo, e isso acontece como um mecanismo puro de autopreservação, sabe? É uma defesa contra a sobrecarga cognitiva e emocional de não saber mais em quem acreditar, de não saber o que é verdade e, ao mesmo tempo, ter que lidar com o custo de vida batendo na porta todo mês. Mas olha, a consequência política e prática desse distanciamento da população é aterradora. Pensa comigo, se quase metade da população simplesmente desliga do ciclo de notícias e da política, quem é que sobra na mesa para exigir que as regras do jogo continuem sendo justas? Os extremos. Exato, os extremos. Se o cidadão comum, aquele cara do meio que está só exausto, abandona o debate público, a democracia perde na hora a sua principal linha de defesa. Essa corrosão institucional, aquela recessão do Estado de Direito que a gente falou dos países da OCDE, ela não acontece com tanques na rua. Ela acontece no silêncio, na apatia. O retrocesso democrático, ele não precisa de aplausos da multidão, né? Ele só precisa que ninguém preste atenção no que está acontecendo. Exatamente. Ele cresce no ponto cego. E essa mesma exaustão crônica, esse foco total de todo mundo no curtíssimo prazo e na sobrevivência financeira imediata, que gera o que talvez seja a descoberta mais fascinante para mim de todo esse relatório de riscos de 2026. A assimetria temporal dos riscos. A nossa miopia global, Isso me chamou muita atenção também. Quando o relatório do Fórum pergunta para os 1.300 líderes sobre os maiores riscos para os próximos 2 anos, o tema meio ambiente é brutalmente rebaixado na lista. Eventos climáticos extremos cai lá para a 4ª posição. E poluição despenca para a 9ª. É como se o medo imediato da guerra comercial, da inflação no mercado e dessas campanhas de desinformação tivesse simplesmente varrido a preocupação com o planeta da mesa. Uhum. Só que o pulo do gato é que a pesquisa faz uma segunda pergunta para os mesmos especialistas. Ela diz, tá, isso é hoje, mas e daqui a 10 anos? Qual é a visão até 2036? E a inversão nas respostas é violenta. Porque quando a janela se abre para uma década, 5 dos 10 maiores riscos globais são categoricamente ambientais. Eventos climáticos extremos tomam a primeira posição absoluta de volta sem margem para debate. É um reconhecimento tácito de que, cara, independentemente do que acontecer com as tarifas do petróleo ou com as moedas digitais, o planeta vai cobrar a conta física. Não dá para negociar tarifa com um furacão. Pois é. E além disso, tem um outro dado que estava meio escondido ali nessa janela de 10 anos e que salta aos olhos, a categoria que eles chamam de resultados adversos de tecnologias de IA. Que é um nome bonito para inteligência artificial saindo do controle, né? Que se a gente lembrar tá lá embaixo na lista de curto prazo, acho que na posição 30. Basicamente, ninguém que tem poder hoje está perdendo o sono com os riscos da IA nos próximos 2 anos. Não tão mesmo. Mas quando o horizonte vai para 10 anos, o risco da inteligência artificial salta assustadoramente da posição 30 direto para a posição 5. Então, o consenso velado do relatório é o seguinte: o clima colapsando e o avanço descontrolado dessa inteligência artificial são, de fato, as 2 grandes forças que vão definir se a gente vai ter uma próxima década viável, mas, paradoxalmente, hoje, no presente, todo o nosso capital político, financeiro e mental está sendo gasto em tentar apagar incêndio comercial e conter essa fragmentação de países. Isso fica ainda mais claro, mais nítido, quando a gente quebra aqueles dados da pesquisa pela demografia, pela idade de quem respondeu. O relatório revela literalmente
duas realidades paralelas coexistindo na mesma sala de tomada de decisão. Porque os especialistas com menos de 30 anos de idade que responderam à pesquisa, eles cravam que a desinformação desenfreada e o colapso dos ecossistemas são os maiores e mais urgentes riscos globais, sem comparação. Já os especialistas que estão na faixa entre 60 e 69 anos de idade, que, convenhamos, é o grupo demográfico que atualmente ocupa de verdade as cadeiras de poder, Que controlam os ministérios da defesa, os conselhos de administração das grandes empresas, os bancos centrais. exato, os donos da caneta. Esse grupo mais velho está fixado quase que exclusivamente no confronto geoeconômico e no conflito armado estatal, na briga geopolítica clássica. Lendo isso, a sensação que me dá é que a gente está todo mundo trancado dentro da mesma casa. Aí tem uma parte dos moradores, mais nova, que já percebeu que a fundação da casa está cedendo, com rachaduras imensas por causa do impacto do clima, e que a fiação elétrica principal do teto está prestes a derreter por causa do avanço de uma IA que ninguém sabe como funciona. Enquanto a outra parte dos moradores, que são justamente os que seguram a chave do cofre e decidem para onde vai o dinheiro, tá trancada lá na cozinha, brigando de forma super violenta sobre quem é que não pagou a conta de luz do mês passado e escondendo a comida dentro da geladeira um do outro. Perfeito. E veja, a conta de luz atrasada e a comida na geladeira são preocupações muito reais, são imediatas e são super válidas no dia a dia. Mas a tragédia é que se a fundação da casa ceder de vez amanhã, quem ganhou a discussão lá na cozinha simplesmente não importa mais. O perigo de gastar todas as nossas fichas e toda a nossa energia brigando na cozinha agora é que, quando esses problemas estruturais enormes baterem a porta de vez, por exemplo, quando uma quebra massiva de safra, causada por eventos climáticos extremos, dizimar a agricultura global e o preço da comida explodir no mundo inteiro, ou quando um salto qualitativo drástico na inteligência artificial reorganizar e dizimar o mercado de trabalho mundial da noite para o dia, quando isso acontecer, as instituições globais que a gente precisaria acionar urgentemente para coordenar uma resposta unificada, elas já vão estar completamente destruídas por dentro. Já não vai ter para quem ligar. Não haverá mais confiança mútua. Não vai haver canais diplomáticos abertos. A gente vai ter consumido e queimado a nossa própria capacidade de cooperação humana, só para tentar lidar com essas guerrinhas comerciais de curto prazo. O quadro que emerge desses dados, de fato, ele não tenta passar a mão na cabeça nem adoçar a realidade. Não tem otimismo ingênuo aqui. As grandes instituições multilaterais que foram desenhadas no século XX, aqueles fóruns imensos, onde centenas de nações sentavam ao redor de uma mesa para criar marcos globais, isso está emperrado, está engessado pela desconfiança mútua. Mas sendo justa com o relatório, ele não conclui que o jogo acabou e que a gente tem que aceitar o apocalipse. Que bom, né? Pois é. A mesma análise que aponta com a precisão cirúrgica o desmonte desse sistema atual que a gente conhece, ela também sugere, nas entrelinhas, para onde que os esforços das lideranças estão migrando de forma mais pragmática para conseguir contornar essa paralisia monumental. Eu confesso que eu estava esperando ansiosamente por esse momento. Qual é a saída mecânica, prática, para um sistema global que está visivelmente quebrado? Porque o diagnóstico de pessimismo acho que já está bem consolidado na nossa cabeça. A saída, segundo as tendências que os dados mostram, ela não vai vir mais daquelas cúpulas globais gigantescas onde 200 chefes de Estado apertam as mãos para foto e concordam com um plano lindo no papel. O caminho pragmático apontado para o futuro são os chamados tratados minilaterais. Minilaterais, ao invés de multilaterais. Isso. A lógica por trás disso é até bem simples de entender. Tentar colocar hoje 200 países com interesses econômicos totalmente conflitantes numa mesma sala para decidir de forma unânime como fazer a regulação da inteligência artificial ou quais são as metas climáticas para amanhã, tornou-se algo politicamente impossível. Não anda. Tem sempre alguém que veta.
Exato, vira um show de vetos. Então, o que a gente começa a ver é a formação de coalizões regionais e setoriais muito menores e incrivelmente mais ágeis. São grupos de, sei lá, 3, 5 ou no máximo 10 nações que têm interesses geopolíticos e econômicos já alinhados, e esse grupo menor consegue desenhar, aprovar a legislação e implementar um acordo de verdade de forma muito mais rápida. Ou seja, ao invés de buscar a utopia do consenso universal que não sai do lugar, o foco passa a ser na galera que está disposta a agir agora, na velocidade que o problema exige. Precisamente. E aí tem um segundo fator de escape que é crucial nessa história: a governança local, a nível de cidades e estados, e o próprio setor privado começando a assumir aquele vácuo de poder que está sendo deixado pelas instâncias federais paralisadas. Dá um exemplo disso. Pensa numa crise climática imediata, como enchentes ou secas extremas. As prefeituras e os governos estaduais, por estarem na linha de frente com o cidadão, eles têm uma capacidade de resposta e adaptação logística incrivelmente mais rápida do que esperar uma burocracia de uma capital federal distante se organizar. E da mesma forma, no ambiente de fragmentação comercial intensa, de guerra fria econômica, grandes corporações multinacionais estão atuando quase como se fossem estados independentes. Elas estão construindo as suas próprias pontes privadas para garantir que o fluxo de tecnologia e de capital continue passando pelas fronteiras, meio que contornando toda aquela retórica política agressiva dos políticos só para conseguir manter as luzes acesas e o negócio funcionando. Quase uma diplomacia paralela. Bom, ao destrinchar essas páginas e olhar para os dados que a gente cruzou aqui, acho que o cenário, infelizmente ou felizmente, fica bem nítido. A gente está olhando para um mundo que está sendo fatiado, onde o velho ideal do livre comércio foi rudemente transformado em munição e as verdades mais básicas da nossa sociedade estão profundamente fraturadas pelo peso de economias que criaram realidades muito desiguais para a população, algo que só é amplificado por essas tecnologias que a gente ainda mal consegue entender. Quem dirá conter? É o peso do agora esmagando o futuro. Exatamente. O imediatismo feroz de tentar resolver os atritos comerciais e políticos de hoje nos deixou perigosamente cegos para o colapso estrutural que se desenha logo ali, para o amanhã. Mas existe uma reflexão, uma pergunta implícita que atravessa todas essas estatísticas e que esse relatório do Fórum Econômico Mundial de 2026 deixa pairando no ar para qualquer um que lê com atenção. E eu quero deixar isso como pensamento final para quem está acompanhando a gente hoje. Hoje, nós estamos acompanhando o nosso atual modelo global de cooperação lutar desesperadamente e muitas vezes falhar de forma miserável para conseguir gerenciar coisas que já deveriam ser mundanas. Coisas como o simples redirecionamento de uma cadeia de suprimentos de microchips ou a tentativa de conter o impacto de um único vídeo deepfake manipulado numa eleição de interior. E a frustração da sociedade é generalizada justamente porque esse maquinário institucional político parece velho demais, lento demais, pesado demais para o nosso século. E o grande questionamento que se projeta como uma sombra sobre o nosso futuro a curto prazo é o seguinte: se esse exato sistema político que a gente tem hoje, que está fragmentado, exausto e sem credibilidade, mal consegue lidar com a fricção básica das redes sociais e com o comércio de peças mecânicas e digitais do presente, como é que essa mesma estrutura corroída de poder vai reagir num momento de crise aguda, quando muito em breve a gente precisar de um consenso unânime e global sobre a criação de uma inteligência artificial geral que seja capaz de, sei lá, repensar a biologia humana do zero, ou quando a gente precisar criar regras globais duras sobre o uso militar e civil de uma infraestrutura de computação quântica ubíqua ainda nessa próxima década. E o grande questionamento que se projeta como uma sombra sobre o nosso futuro a curto prazo é o seguinte: a grande verdade é que o abismo que separa a tecnologia absurdamente avançada que nós estamos construindo agora e o nosso sistema arcaico e antiquado de decidir politicamente o que fazer com ela nunca foi tão largo e assustador. E a ponte, para atravessar para o outro lado, para o lado seguro, ainda nem começou a ser construída.